Oi, galera! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de frações, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre tipos de frações. As frações, elas podem ser próprias, podem ser impróprias ou podem ser aparentes. A gente vai falar um pouquinho de cada uma para vocês, ok? A fração própria é a fração em que o numerador, ele é menor do que o denominador. Ou seja, aqui o meu inteiro foi partido em 4 partes e eu utilizei 2, como está representado no desenho, O inteiro foi partido em 4 partes e eu apenas usei 2 partes. Ou seja, na fração própria, eu preciso apenas de um inteiro para satisfazer a minha fração. Ou seja, aqui, eu consigo pegar 2 pedacinhos dos 4 que eu tive do meu bolo, certo? Meu bolo parti em 4 e comi 2 pedaços. Ficaram 2 pedaços guardadinhos para a tia comer. Então, o que é uma fração própria? É quando apenas um inteiro me satisfaz. Eu preciso apenas de um inteiro para satisfazer a minha fração. Em resumo, eu posso falar para você que o meu numerador é menor do que o denominador, ok? Na fração imprópria, como você pode observar aqui, 5/3. Foi meu inteiro dividido em 3 partes, Dividi o meu inteiro em 3 partes. Só que na hora, dividi o chocolate em 3 partes, só que chegou mais 2 amiguinhos para comer, nós éramos 5. Então, na realidade, eu tive que ir na geladeira pegar outro pacotinho de chocolate, e abrir também para dar mais um pedacinho, para ninguém brigar, ficou em partes iguais. Ou seja, a tia teve que ter 2 inteiros, dividido de maneiras iguais em 3 partes. Você está vendo aqui, cada um deles foi em 3 partes, para que eu pudesse satisfazer a minha fração. Ou seja, quando a fração ela é imprópria, significa que o numerador é maior do que o denominador. Ou seja, eu vou consumir mais partes do que eu tenho. Por isso, eu vou precisar de mais um inteiro. Às vezes, 1, 2, 3 inteiros, depende da fração que você queira. Nesse caso, tia, então aqui são, eu posso botar 5/6? Não, tá errado. Não são 5/6. O meu inteiro foi dividido em 3 partes. Eu precisei de 2 inteiros. Os 2 inteiros foram divididos em 3 partes iguais. Então, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5/3. Ou seja, 5 pedacinhos foram utilizados de 2 inteiros divididos em 3 cada um, certo? Então, a fração própria, eu preciso de apenas um inteiro para satisfazer a minha fração. O meu numerador vai ser menor do que o denominador. Na minha fração imprópria, geralmente eu preciso de 2, 3 ou mais inteiros para satisfazer a minha fração. O numerador sempre será maior do que o denominador. Agora nós temos também a nossa fração aparente. Tia, aparente sim. Na minha fração aparente, ela também é considerada imprópria. Por quê? A parte de cima, o numerador, é maior do que a parte de baixo, que é o meu denominador. Tia, o que tem de diferente? Você observar, aqui eu tenho, o inteiro foi dividido em 4 partes, 1, 2, 3, 4. Só que como eu precisava de 8 pedacinhos, eu tive que pegar outro chocolate na geladeira e também dividir em 4, porque a nossa fração está dizendo que é dividido em 4, ok? Então, o que aconteceu? Nós comemos, na realidade, todos os inteiros. Por que isso acontece? Toda vez que a fração é aparente, a gente sabe que a fração é uma divisão, ok? Ela é uma divisão. E quando eu divido 8 por 4, 8 dividido para 4 vai dar 2. Para 2 não sobrou ninguém. Ou seja, quando o número de cima, o numerador, é divisível pelo denominador, eu digo que a minha fração é uma fração aparente, ok? Ela pode ser dividida de maneiras iguais. Por isso, quando eu faço essa divisão, eu tenho, como quociente, o número 2. Eu usei 2 inteiros. Tia, se fosse aqui qualquer número, se eu dividir pelo de baixo e der um número inteiro, e der um número certinho de, usei todo o meu inteiro, então aí vai ser aparente sim. Aqui nesse caso, se eu dividir por 3, não vai dar. Eu não usei o inteiro tudo, ok? Então vamos recapitular. Própria, o meu numerador é menor do que o denominador. Imprópria, meu numerador é maior do que o meu denominador e não é divisível. Na minha aparente, o numerador vai ser divisível o meu denominador. Não significa que seja assim total não, tá, galera?
pode ser 3, 4, 5 inteiros. Quando eu dividir, tem que dar um número, ó, inteiro, ok? Então, essa é a divisão dos meus tipos de frações, certo? Vamos falar sobre comparação de frações, ok? Então, vamos lá, ó. Como é para comparar? O que é comparar? Primeiro, nós vamos dizer símbolo maior, símbolo menor, igual é muito fácil. Lembra daqueles símbolos maior que, menor que? Lembra? Mão direita, mão esquerda, mão direita maior que, mão esquerda maior, menor que, não é? Que a gente aprendeu. E o igual todo mundo sabe, né? Que é uma coisa igual a outra. Nesse caso, nós vamos ver um maior ou menor, porque nós vamos fazer a comparação de frações. Tia, mas comparar frações é muito difícil. Não é não, é bem fácil, só que tem uma regrinha. Quando o meu numerador, deixa eu botar aqui, ajeitar aqui. Quando o meu numerador é diferente e o meu denominador é igual, ó, é mais fácil de todos. Por quê? Quando embaixo é igual, eu só vou olhar a parte de cima, meu numerador. E funciona de maneira correta, igualzinho. Por exemplo, 4 e 9. 4 é maior ou menor que 9? 4 é menor. Então, ó, 4 sétimos será menor do que 9 sétimos, ok? Porque 4 é menor do que 9. E a parte de baixo, ó, o meu denominador, são iguais. Aqui, por exemplo, ó, nós estamos vendo a nossa fração, 80 centésimos e 69 centésimos, ok? Então, nós estamos vendo que embaixo os dois denominadores são iguais, são 100. Então, eu vou olhar a parte de cima. Na parte de cima, 80 é maior ou menor que 69? Eu sei que ele é o quê? Maior. Então, ó, 80 centésimos vai ser maior do que 69 centésimos. Então, vamos lá. Quando eu faço a comparação de frações onde o meu denominador for igual, eu vou esquecer o denominador e vou olhar só para o de cima, para o numerador. E funciona normalmente. Quem é maior vai ser maior mesmo. Já acontece outro porém quando eu tenho comparação de frações, ó, com o mesmo numerador. Você tá vendo, ó? 9 e aqui também é 9. O que está mudando aqui? O que muda aqui é o denominador. Ah, tia, é igual. O 2 é menor do que 7. Mas na realidade, quando se trata de frações, não é assim que funciona. A gente vai fazer o seguinte. Quando acontece lá no primeiro caso que os numeradores são diferentes, é normal. Eu vou olhar o número normalmente. Agora, quando eu falar do denominador, ó, a gente vai funcionar de forma contrária. Como assim, tia? Quanto menor for o meu denominador, maior será a minha fração. Ué, tia, é assim mesmo. A gente vai gravar essa regrinha. É como se fosse o contrário. Ou seja, quanto menor for o denominador, maior será a minha fração. Então, olha, quando a parte de cima é igual, ó, a parte de cima for igual, você vai olhar para a parte de baixo, o numerador igual, eu vou olhar o denominador. E o denominador vai funcionar de maneira trocada, diferente, ou seja, 2 meios é maior do que 9 sétimos. Por quê? Quando eu comparo frações, o meu denominador menor se torna a maior fração, ok? Não posso esquecer. E, tia, então aqui eu tenho 5 décimos e 5 sextos. Os numeradores são iguais, então eu tenho que olhar o denominador, a parte de baixo. E olhar a parte de baixo, eu vou ver e vou lembrar da regra. A tia disse que a maior fração é a que tiver menor denominador. E eu vou olhar, ó. Tem o menor denominador, que é o 6. Então, 5 sextos vai ser maior, ó, do que 5 décimos. Ou seja, 5 décimos é menor do que 5 sextos. Beleza, galera? Então, olha só. Não posso esquecer. Quando é um numerador, funciona de maneira normal. Quem é maior mesmo. Quem é menor mesmo. Mas quando for no denominador, a diferença, eu vou ver. E quanto menor for o número, maior será a minha fração. Beleza? Agora nós vamos falar sobre frações equivalentes.
Vamos falar sobre as frações equivalentes, galera, agora. Vamos lá. O que são frações equivalentes? São frações diferentes, mas que representam a mesma parte do meu inteiro. Como assim, tia? Vamos lá. Olha só, eu tenho a fração meio, né? 1/2, 2/4 e 4/8. Aparentemente, essa fração, essa e essa, não tem nada a ver uma com a outra, não é verdade? Elas são escritas de maneira bem diferente. Mas se você observar o desenho que ela representa, vamos lá, ó. Metade, ó. 1/2 no caso, né? A minha metade. 2/4, olha. 2/4, ó. 1, 2, 3, 4, eu pintei 2. E aqui 4/8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu pintei 4. Você tá vendo? Se você observar, a tia fez aqui usando o mesmo tipo de papel, para que você visualize bem. Olha só o que acontece. Se você colocar esse pedaço sobre esse pedaço e sobre esse pedaço, vai dar o quê? Você vai ver que você pintou a mesma parte do inteiro. Você vai observando que você pintou a mesma metade do seu ofício. Não é verdade? Então, isso é uma fração equivalente. Ela é representada de maneira igual? Não, ó. Que é só dividido numa parte, aqui está dividido em duas, ó, aqui em 4. São frações diferentes, mas que representam a mesma parte do inteiro. Representam o inteiro, ó, de maneiras iguais. A parte pintada e a parte que eu não usei é equivalente, ou seja, a mesma coisa. E como faço, tia, para encontrar frações equivalentes? Eu sempre tenho que desenhar para pintar e verificar se é do mesmo tamanho, se eu usei a mesma parte do inteiro? Não. Como eu faço para encontrar uma fração equivalente? É muito fácil. Nesse caso, se você observar, você multiplicou por 2, olha. Então, eu multiplico, ó. A primeira fração por um algarismo, só por exemplo, multipliquei por 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4, ó. Achei uma equivalente. E lá, tia? Lá eu multipliquei, ó, para achar aquela de lá, por 4, ó. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 2, 8. Então, tia, você está falando para mim que para achar uma fração equivalente, basta que eu multiplique? Sim. Toda vez que você quiser achar uma fração equivalente, você vai somente, ó, multiplicar ou dividir. Como assim? Eu vou fazer aqui para você entender bem, ó. Vou transferir isso para cá, para que você possa entender, ó. Vai tirar aqui. Vou deixar aqui para você continuar visualizando, ó, que são frações equivalentes. E a tia vai usar esse cantinho aqui para que você entenda melhor, ó. Vamos lá. Vamos dizer que eu tenha, ó, 3/6. Como eu vou encontrar frações equivalentes a 3/6, tias? Você vai pegar, ó, a primeira fração e vai multiplicar pelos números naturais. A gente não sabe quais são os números naturais? 1, 0, 1, 2. Só que não adianta multiplicar por 0, porque 0 vezes qualquer pessoa vai ser o quê? Vai ser 0, não é isso? E multiplicar por 1, tia? Se eu multiplicar 3/6 por 1, vai dar 3/6, porque qualquer número vezes 1 é ele mesmo, elemento neutro, não é verdade? Então, a gente começa pelo 2, ó. A gente multiplica por 2, ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12, ó. Já encontrei uma equivalente. Vamos encontrar outra? Basta multiplicar por 3, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. Você está observando que quando eu multiplico em cima por um valor, ó, embaixo também está sendo multiplicado pelo mesmo valor. Vamos continuar. Vou multiplicar por 4, tia, ó. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 6, 24. E assim sucessivamente. Basta que eu comece a multiplicar esse número, o de cima e o de baixo, pelo mesmo valor. Tia, se eu fizesse assim, ó. Vê se tá certo, ó. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 6, 12. Aí agora, tia, eu vou multiplicar esse, ó. 3, ó. 3 vezes 6, 18, ó. 3 vezes 12, 36. Vê se tá a mesma coisa, galera. Ó, só esse que ficou igual porque partiu da primeira. Quando eu vou fazer frações equivalentes, eu não vou multiplicar os resultados, não. Eu tenho que multiplicar a primeira fração. Você observou que a tia
multiplicou aqui, ó, esta fração, eu multipliquei ela por 2, eu multipliquei ela por 3, eu multipliquei ela por 4 e eu poderia multiplicar quantas vezes eu quisesse para achar frações equivalentes. Que às vezes a tia coloca assim, eu quero 5 frações equivalentes. Aí você vai multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Ah, eu quero 6 frações equivalentes. Por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Ok? Tia, você falou que pode ser multiplicando ou dividindo. Se o número for pequeno, a gente acha equivalente multiplicando. Poderia também dividir, né? Porque se eu dividir isso por 3, ó. Se eu pego 3/6 e divido por 2, não dá. Mas se eu dividir por 3, ó, vai dar 1, vai dar meio, né? 1 meio, vai dar 3 dividido para 3 dá 1, 6 dividido para 3 dá 2. E ela também vai ser equivalente, ó, 1 meio, ou seja, metade, também será equivalente a 3/6. Por isso que a tia falou que pode multiplicar ou dividir. Se o número for maiorzinho, tia, também pode. Vamos dizer que seja, olha, tia, vou fazer 10/20. Não quero multiplicar, tia, eu quero fazer dividindo. Pode? Pode, ó. Você vai dividir por 2, ó, que vai dar 5 décimos. Tia, não dá mais por 2, mas dá por 5, tia. Vai dividir por 5, que aí vai dar o quê, ó? 1 meio. Aí não tem mais como dividir. São frações equivalentes? Também são frações equivalentes. Então, eu posso multiplicar ou posso dividir. Geralmente, a gente multiplica, tá, galera? Quando é um número muito grande, a tia manda dividir. Mas, geralmente, eu prefiro que você encontre as equivalências multiplicando, certo? Eu acho que você vai treinar bastante em casa. Se você treinar bastante em casa, você vai ver que é muito fácil. Tá bom, galera? Então, hoje nós vimos os tipos de frações própria, imprópria ou aparente. Nós também vimos como encontrar as frações, né? Comparar as frações, quem é maior e quem é menor. E agora nós estamos vendo as frações equivalentes, que basta você pegar a primeira fração e multiplicar a mesma fração por 2, por 3, por 4, por 5, ou dividir, né? Por um número que seja divisível, as duas, a de cima e a de baixo também, numerador e denominador, não pode esquecer. Tá, galera? Espero vocês para a próxima lição de frações e espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Beijo, fica com Deus, tá bom?